Graça e a paz do nosso Senhor e bondoso Cristo Jesus reina em nossos corações. Hoje é 14 de março do ano de 2021. Eu sou o pastor José Marcelo, pastor da Igreja Batista Betel, na cidade de Toledo, e tenho uma palavra de Deus para o nosso coração, para o seu coração, e peço a Ti que você possa, sendo edificado por essa palavra, e certamente o será, você possa compartilhar nas suas redes sociais, você possa se inscrever no canal do YouTube, para que possa continuar recebendo então as palavras de reflexões, e enquanto nós estivermos presentes em um momento tão complexo quanto esse, onde nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e vivendo em meio a isolamento e distanciamento social, nós então estaremos nos readequando para estarmos adorando ao Senhor através dos nossos cultos online, através das nossas transmissões ao vivo, e também como essa palavra gravada e transmitida através das redes sociais ao meu e ao seu coração. Livro de Êxodo, capítulo número 3, versículo de número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Que a leitura da palavra de Deus edifique, nos ensine, nos admoeste e nos conforte ao nosso coração, ao meu e ao seu coração, ao coração de toda a nossa família, em nome de Cristo Jesus. Nós nos encontramos com um texto bíblico, ou seja, com um acontecimento na vida do homem Moisés, que está sendo preparado para liderar a nação de Israel. Parece-me que este acontecimento é uma anomalia, ou pelo menos é a primeira vez dar-se a entender no texto bíblico que ele tem a sua atenção voltada para um ponto no cume do Monte Horebe, aonde um fenômeno excede a sua compreensão. A razão ficou desprovida de compreensão, porque ele vê uma sarça, ele vê uma árvore queimando, ele vê então o fogo consumindo, ou aliás, incandescente em uma sarça, mas não consumindo a sarça. E a sua atenção é voltada em momentos complexos, momentos difíceis, em momentos em que Deus deseja falar conosco. Certamente Ele chamará a nossa atenção, e para cada um de nós Ele o fará usando um meio, usando uma pedagogia de ensino, uma didática diferenciada. Às vezes Ele nos separa em um tempo a sós com Ele para falar conosco. Às vezes Ele permite que aconteça algo para que nós possamos ter o nosso coração a sós com Ele, para Ele falar conosco. Ou como nós presenciamos aqui com Moisés, Ele faz com que algo aconteça que excede a compreensão racional, e então agora a sarça começa a encandecer-se, a queimar, a arder em fogo, mas ela não se consome, e os olhos de Moisés é tomado para aquele fenômeno, e então ele ouve uma voz. Maravilhosa é a vida do homem que, indistintamente do local que ele esteja, ou a atividade que ele esteja fazendo, os seus ouvidos estejam ainda abertos para ouvir a voz do Senhor, seja ela através de uma palavra pregada, seja ela através de um conselho ministrado, seja ela através de uma mensagem trazida por um anjo, ou pela própria boca do eterno Deus, ou seja ela pela leitura da palavra de Deus. Então o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo número 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá, me aproximarei e verei essa grande maravilha, essa grande visão, porque a sarça não se queima, todavia há fogo nela, mas ela não se consome. Dá a entender que Moisés ficou por alguns instantes observando aquele fenômeno, e ele percebeu que apesar do fogo, a sarça não se queimava. E então, vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, ou seja, que Moisés estava dedicando a atenção àquele fenômeno,
Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: a voz de Deus é maravilhosa, Moisés, Moisés, e este o respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou a falar com Moisés, que nesse dia, que nessa tarde, que nessa noite, que neste momento que você está assistindo essa reflexão, que a voz de Deus fale ao seu coração. E continuou o Senhor a falar, e o Senhor aconselhou, bradou, determinou, ordenou, mandou: não te chegues para cá e tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás, terra santa és. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés ordenou o rosto, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse texto bíblico, ele retrata algo histórico, ele retrata algo genealógico, ele retrata um relacionamento de Deus para com pessoas, mas ele também entristece o meu coração, pois que ele me salta aos olhos, trazendo-me uma palavra aonde eu consigo extrair dessa palavra do Senhor, que é tremenda, que ressalta para nós, que faz em breves palavras a leitura de um relacionamento de homens que andaram com Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porém, transparece-me que o Senhor precisou, e essa linguagem minha precisar é uma linguagem dentro da limitação do meu vocabulário. O Senhor necessitou lembrar a Moisés que quem falava com ele aquele que foi o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaque, que é o Deus de Jacó, que foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E dá a entender que, pela reação de Moisés, ainda o Senhor não era o Senhor do coração de Moisés. Eu vou melhorar a minha fala. Dá a entender que, apesar de Moisés conhecer a história, o relato das promessas do eterno Deus, a história do Senhor, o Deus dos Hebreus, e de conhecer a tradição oral do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó, seu pai, o Deus da sua família, dá a entender que ele não tinha intimidade de relacionamento com o Senhor, porque neste versículo 6 termina dizendo que Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Assim o é muitas pessoas que conhecem o Deus da igreja, pessoas que conhecem o Deus do pastor, o Deus da mãe, o Deus do pai, o Deus do discipulador, o Deus do líder da célula, o Deus do irmão, da irmã da igreja, daquela pessoa que ora por você, o Deus de um familiar, o Deus da Bíblia. Conhece, e às vezes conhece até muito bem o Deus das Escrituras, mas não tem um relacionamento com o Senhor, nunca ouviu a voz de Deus, nunca separou tempo para conversar, para falar e para ouvir a Deus. E quando este é ministrado pela voz do Senhor, ele teme, ele se assusta. Tem aqueles que não compreendem, tem aqueles que não aceitam, tem aqueles que ficam indignados e dizem: eu não concordo com o que o Senhor está dizendo, com o que o Senhor está fazendo, com o que o Senhor está anunciando. E Moisés, a reação de Moisés no capítulo de número 3, no versículo de número 6, é que ele temeu a voz de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que este Deus é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, é um Deus de inclusão e não um Deus de exclusão, é um Deus que ajunta e não é um Deus que espalha, é um Deus que ama e não é um Deus que abomina, é um Deus de justiça e não é um Deus que vê impassivamente, indignado com a nossa situação, mas sem se envolver nela. É um Deus que nos toma pelos braços, e quando o Senhor fala com Moisés, Moisés é acometido de temor, e ele desvia o seu olhar para esconder os seus olhos do Senhor, e então o Senhor continua falando com Moisés. Versículo número 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso desci
a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, numa terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Ainda 2 versículos, se me permite. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Nós então estamos diante de uma palavra aonde o início deste encontro, maravilhosamente, quando nós presenciamos, todas as vezes que nós presenciamos nas Escrituras, um encontro de Deus, um encontro com Deus, um encontro entre Deus e uma pessoa, a vida daquela pessoa é transformada. Todas as vezes que nós testemunhamos uma pessoa do nosso núcleo de relacionamento, ou seja, ou de pessoas que nós possamos vir a conhecer, que nos relate que teve um encontro com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma, porque o encontrar-se com Deus muda-nos a nossa vida em nova criatura. O encontrar-se com Deus faz com que nós reconheçamos a pequenez da nossa existência e a grandiosidade do eterno Deus. Mas aí também nós estamos falando que o Senhor teve que relembrar, e neste momento eu estou fazendo uso da palavra para ministrar ao meu e ao seu coração, para trazer à nossa memória momentos em que Deus já foi tão presente na tua história, na minha história, na nossa vida. Família Betel, irmãos que nos ouvem, amigos que estão nos assistindo, acompanhando através desta transmissão, eu te digo, o mesmo Deus que iniciou a obra na nossa vida, Ele é infinitamente capaz de a concluí-la. O Deus dos nossos pais, o Deus da Igreja Betel, o Deus do pastor José Marcelo, o Deus da tua casa, o Deus da tua história, o Deus das Escrituras, o Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono, é o Senhor que entra na nossa história e muda a nossa vida. E então o Senhor fala com Moisés, fazendo menção a ele. E aí, quando o Senhor fundamenta um vínculo de relacionamento, não sou eu um Deus estranho, sou eu o Deus do teu bisavô, do teu avô e do seu pai, sou eu o Deus da tua vida. Ele quer ser o Deus, o Senhor da sua vida, o Senhor da minha vida. Você hoje, aonde você estiver, você pode neste momento convidar a Ele a ser Senhor, proprietário, Senhor absoluto da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua história e de tudo aquilo que vier às tuas mãos. E o Senhor então, Ele começa a relatar algo maravilhoso. Ele vai nos dizer, através da palavra, do diálogo, da conversa, da sua voz, até Moisés, dizendo assim: eu vi a aflição do meu povo. Que aflição é essa? Para você que não tem tanta familiaridade com as Escrituras, ou que talvez não foi ensinado a ler metodicamente a palavra de Deus, essa aflição que está relatada no capítulo 3 do livro de Êxodo, no versículo de número 7 do mesmo capítulo que eu acabei de citar, é nada mais, nada menos do que 400 a 430 anos de escravidão. E tanto tempo de sofrimento. Escravidão fala de trabalho forçado, escravidão fala de má remuneração, ou seja, remuneração nenhuma, trabalho por sobrevivência, alimentação do dia a dia. Essa aflição fala para nós da escravidão, que subjugava-os não só a trabalhos forçados, mas como a sofrimentos de maus tratos. Eles eram açoitados, eles eram literalmente, eles apanhavam enquanto deveriam produzir para trabalhar. E quantas das vezes na nossa vida, na nossa história, nós apanhamos para tentarmos realizarmos algo, e apanhamos tanto às vezes, e chegamos às vezes à conclusão de que Deus não está nos vendo, que Deus virou as costas para nós,
que Deus desconhece de tanto sofrimento. O sofrimento de Israel era a escravidão no Egito, mas os sofrimentos de algumas famílias é um ente querido que está hospitalizado, talvez entubado, é alguém que está talvez neste momento ajoelhado, orando, pedindo por um filho, pelo esposo, pela esposa, pela mãe, pelo pai, por um familiar, por um amigo, talvez quem sabe por um pastor, por um irmão da igreja, talvez por alimento sobre a mesa, talvez por um emprego. Sofrimento esse, de repente, de alguém que não sofre de um sofrimento físico, mas psicológico, em uma crise existencial, em um trauma, em uma lembrança na memória do passado, e escravizado por tal sofrimento, ele sucumbe a não desfrutar da vida na sua totalidade. E aí o Senhor Deus vem, que neste momento, que nessa manhã, que nessa tarde, que nessa noite, no período em que você estiver, nessa madrugada, que você possa estar acompanhando comigo essa reflexão, que você possa estar ouvindo essa palavra, aonde Deus falou a Moisés, e Deus fala comigo e com você: eu vi a aflição do meu povo, aquilo que você está passando, aquilo que o sofrimento que o Brasil está passando, que Toledo está passando, que a minha família, que a sua família, que nós estejamos passando, não está encoberto aos olhos de Deus. Deus está dizendo: eu vi, mas faz tanto tempo que eu sofro com essa situação, mas tem tantos anos, mas a intensidade se intensificou de tal forma que parece que nenhum familiar meu percebe que eu estou sofrendo, nenhum cônjuge conseguiu dar conta que isso é tão complicado, tão difícil. Até em algumas situações parece que insuportável e insuperável. E Deus está dizendo: mas eu estou vendo, eu estou com os meus olhos fitados em você, eu estou com os meus olhos voltados para a tua casa, voltados para a tua história, voltados para a tua vida. Ele diz: eu vi a aflição do meu povo. Agora eu preciso dizer a ti: seja povo de Deus. O que é ser povo de Deus? É ser marcado pelo Senhor, é ser escolhido por Deus, é fazer parte do rebanho do Senhor, é aquele que abraçou o Evangelho, é aquele que vai dizer: eu quero viver para Deus, mesmo na dor, nas lágrimas, no sofrimento. Mas é aquele que, ao invés de reclamar, de murmurar, ao invés de terceirizar responsabilidades, ele diz: Senhor, Tu és o meu Deus, me livra dessa situação. Então Deus, lá das janelas do céu, Ele diz assim: eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou com os olhos voltados para você neste momento agora. E no versículo 7 ele diz assim: eu vi, olhe bem, eu vi a aflição e eu ouvi o seu clamor. Vale a pena orar. Ei, você que me ouve, você que me assiste, você que me acompanha, vale a pena falar com Deus, vale a pena abrir o coração para o Senhor. Conta para Ele, diga para Ele, abra o coração para Ele, abra o coração para Ele. Aqui a Bíblia vai nos dizer que o Senhor disse: eu ouvi o seu clamor. Clamor é grito, quer dizer que a aflição era tão grande que já não dava mais para dizer: Senhor, eu literalmente eu não dou conta. Tem momentos da vida que nós passamos dificuldades, que nós chegamos para Deus assim, equilibrados, centrados, e nós dizemos: Senhor, faz algo, entra com providência. Tem momentos que a aflição é tão intensa que nós chegamos diante de Deus e nós dizemos: Senhor, dá um basta nisso, Senhor, entra com providência, coloca a sua mão. E tem momentos que a coisa é tão terrível que nós entramos na presença do Senhor e só as lágrimas exteriorizam o que as nossas palavras não conseguem verbalizar. E é nesse momento que o Senhor está dizendo: eu ouvi o seu clamor. Eu vim aqui hoje dizer a você que o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus da nossa história, Ele ouve a nossa oração, Ele conhece a nossa aflição, a luta que nós estamos passando. E aí Ele vai dar mais uma palavra, Ele vai dizer assim: olha, e eu ouvi o seu clamor por causa daqueles que os perseguem. Ah, quantas injustiças às vezes, quantas palavras dadas, quantas pedras lançadas, quantas perseguições,
Quantas vezes você que ele, somos submetidos a inverdades, a injustiças, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo o seu clamor por causa daqueles que te perseguem, os seus exatores. No texto os cobradores de impostos, aqueles que submetem você a trabalho esforçado, aqueles que impedem o teu avanço, o teu crescimento, o teu sucesso, a tua vitória. Eu estou ouvindo a sua oração. E aí o Senhor Deus termina o versículo 7 dizendo: conheço-lhe o seu sofrimento. Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece o teu choro, Deus conhece a nossa dor. Foi por saber, foi por nos amar, foi para poder ter essa nítida compreensão da dor que nos assola, do momento em que passamos, de histórias de relato da nossa vida, que Ele se fez carne e habitou entre os homens, e viveu nessa terra por 33 anos, e sendo exposto a todo tipo de tentação, não tentou, não pecou, e sendo submetido a todo tipo de sofrimento, teve fome, teve frio, teve sono, teve cansaço, sentiu no seu próprio físico o que nós passamos no dia a dia, para que hoje nós pudéssemos ter um Deus que compreende o ser humano e as dores e mazelas da humanidade, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e dizendo: eu conheço o sofrimento deles, e eu sei que a medida chegou no limite, e por isso o Senhor vai dizer: Moisés, preste atenção, eu estou caminhando para terminar, e por isso o Senhor vai dizer no versículo 8: por isso desci a fim de livrá-los das mãos daqueles que os perseguem, para conduzi-los a uma terra boa, a uma terra que emana leite e mel. Nesse dia, nessa palavra, Deus me direciona a liberar para muitos que estão me acompanhando agora, neste momento, do trabalho, em casa, na sala de casa, no quarto, no desespero de uma crise existencial, emocional, sofrendo a dor do luto, talvez num hospital, talvez com alguém no hospital, mas seja indistintamente a razão do teu grito, do teu clamor, da tua oração, que exteriorize o sofrimento na intensidade que for. Eu libero essa palavra de Deus sobre as nossas vidas, dizendo que o eterno Deus está nos falando: eu desci a fim de pôr o fim, a fim de colocar um basta. Eu intervenho agora na tua história. Então recebe essa palavra de Deus para a sua vida, a intervenção de Deus na tua vida profissional, a intervenção de Deus na tua vida conjugal, a intervenção de Deus na tua saúde, a intervenção de Deus na nossa história, na nossa existência. Um Deus que enxuga lágrimas, um Deus que faz com que a dor do planto se cale e que o coração seja exuberante de alegria, pelo fulgor da festa, do testemunho de que o Senhor nosso Deus se fez presente na nossa história. E caminhando para concluir, aí eu vou te dizer assim, versículo de número 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os oprimem. Um Deus que não nos abandona. E agora ele vai olhar e vai dizer para Moisés: eu envio você, Moisés, para ser um instrumento. Deus vai levantar uma pessoa para ser instrumento dele na tua vida. E se não tiver ninguém, pessoa física, um familiar, um irmão, um companheiro de oração, um pastor, um discipulador, Deus enviará anjos. E dependendo da situação, dependendo da situação, o próprio Deus vai dizer: eu entro hoje, eu, o Senhor Todo-Poderoso, entro na tua história, entro na história da tua vida, da tua família, e eu faço nova todas as coisas. E naquele momento, preste atenção, as últimas palavras dessa reflexão, e naquele momento, no versículo 11, Moisés disse assim: eu estou sendo enviado, Senhor? Eu estou sendo enviado? Versículo 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, para tirar o povo do Egito e salvar os filhos de Israel? No versículo de número 12, só a primeira parte, Deus faz Moisés se calar.
Neste momento Deus está dizendo, não, o importante não é quem é você, o importante não é quanto dinheiro você tem, o importante não é o teu grau de instrução acadêmica, o importante não é se você é bonito, ou se você é rico, ou se você tem um bom trabalho, ou se você é inteligente, ou se você tem discernimento para tomar decisões, ou se você tem muitos amigos ou não. O importante não é quem você é, Moisés. Ei, o importante está aqui, ó, versículo de número 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Vai nessa tua força, Josué. Lembra da palavra do Senhor a Josué? Eu serei contigo. O importante não é quem eu sou. Pastor Marcelo, sacerdote, 30 anos, pastoreando o rebanho do Senhor, servo do Senhor. Mas quando o Senhor é comigo, é diferente. Quando o Senhor é conosco, nós entramos na fornalha e a chama não queima em nós. Quando o Senhor é conosco, nós entramos lá na caverna dos leões, e os leões fecham a boca e precisam jejuar. Quando o Senhor é conosco, nós andamos sobre as águas. Quando o Senhor é conosco, a pesca é maravilhosa. Quando o Senhor é conosco, o fluxo de sangue é estancado. Quando o Senhor é conosco, o filho é devolvido vivo. Quando o Senhor é conosco, o irmão há 4 dias que jaz morto lá dentro da sepultura, ele é chamado para sair e reencontrar a família, e em júbilo de alegria, porque alguém que está tomando posse dessa palavra vai dizer: o Senhor é comigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é comigo. Eu tomo posse dessa palavra. O Senhor é na minha história, o Senhor é na minha família, o Senhor é presente comigo. Eu não ando sozinho. Neste momento, curva a sua fronte, curva a sua cabeça, se você puder. Se você não puder, mesmo com os olhos abertos, aonde você, se você estiver trabalhando e assistindo e ouvindo este momento, eu quero que você convide o Senhor. Fale para Ele: Senhor, por misericórdia, por amor ao seu nome, entra na minha história, entra na história da minha vida e muda a história da minha vida neste momento. Que o Senhor agora possa olhar para a minha dor, para as minhas lágrimas, para o meu sofrimento, não para quem eu sou, mas para o teu eterno nome, para quem tu és, por amor ao teu nome, por amor à tua palavra. Entra na história da minha vida, Senhor. Quebra os cativeiros. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. O agir do Senhor, libertação completa. Vícios caiam por terra, espíritos malignos sejam desentronizados agora, espírito de enfermidade caia por terra. Eu repreendo agora todo tipo de maldição, todas as correntes que nos prendem, todas as dores que nos ferem. Essa oração minha alcance essa mãe que chora, Senhor. Alcance, ó Senhor Deus, que assim como eu estou estendendo as minhas mãos, o Senhor estenda as tuas e os toque e os livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, preste atenção nisso, certa vez, Moisés, já depois de ter tirado a nação de Israel do Egito, ele vai ter que atravessar uma área terrível, deserto. E o Senhor diz assim: vai e lidera meu povo, porque eu vou enviar um anjo para ir à tua frente. Aí Moisés, que já tinha passado por esse momento, que sabia a importância de Deus ir com ele, não um irmão, a meia companhia de alguém, não, mas Moisés chegou a entender, a discernir a diferença entre um anjo comigo e o Senhor ir comigo. E aí Moisés diz assim para o Senhor: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste local. Que essa seja a sua oração ao sair de casa para trabalhar. Senhor Jesus, vá comigo. Ao sair de casa para ir ao supermercado, ao sair de casa quando necessário, para trabalhar, para fazer compras, para indiferentes situações que possam levar você a iniciar um dia ou a encerrar um dia, você possa fazer essa palavra ao Senhor Deus: venha comigo, vá comigo, tome café da manhã comigo,
almoce comigo, jante comigo, venha à noite para dentro da minha casa, aliás, faz morada na minha casa. E eu finalizo dizendo: Senhor Jesus, tens meu coração para pousar, fica comigo, porque a minha vida não é a mesma sem a sua presença. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra tenha surtido efeito profético na sua vida, e nós estaremos retornando nos próximos dias. A família Betel, hoje 14 de março, de 2021, você que vai estar sendo ministrado por essa palavra, ore a Deus para que no próximo domingo nós possamos já ter o nosso culto presencial no templo da Igreja Batista Betel, localizada na Avenida 1º de Maio, número 419. Muito fácil, saindo da Avenida Maripá, quando você entra na Avenida 1º de Maio, você já entra e procura um local para estacionar o seu veículo, porque você já vai observar a Catedral do Povo de Deus, a Catedral da Casa de Deus, Betel, Casa de Deus, local de oração, local de milagre. Tem uma semana de vitória, tem uma semana de bênção, e o Senhor seja conosco. Fique em paz.